Oi, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. E hoje nós vamos falar sobre o aquarismo e descobrir tudo sobre esse hobby. Para quem busca uma atividade relaxante, divertida e empolgante, o aquarismo é o hobby ideal. Mas atenção! Cuidar de peixes pode não ser tão fácil quanto parece, mas seguindo as dicas deste vídeo, você pode ter certeza de ter um ótimo ambiente para os seus pets. Então, já deixa o like, já se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e vamos lá! O aquarismo, assim como o paisagismo, é uma atividade que combina uma demanda por senso estético e conhecimentos técnicos diversos, como biologia básica, como o ciclo de nitrogênio, e química básica, que é o pH, entre inúmeros outros. O aquarismo é a prática de criar peixes, plantas e outros organismos aquáticos em recipientes de vidro, acrílico ou plástico, conhecidos como aquários, ou em tanques naturais ou artificiais para fim ornamental ou de estudo, distinguindo-se assim essa atividade de piscicultura ou aquacultura, que tem aspectos de produção. Pessoal, vamos começar com os tipos de aquário. Os aquários se classificam basicamente em dois tipos: os de água doce e os de água salgada. Dentro destas grandes subdivisões, outras classificações acontecem, baseadas em características de cada montagem, geralmente por tema, como os comunitários, de cardume, de ciclídeos africanos, plantados, ou por biomas como os de arrecife ou rochas vivas, que são feitos com recifes de coral, os amazônicos, lagos africanos, entre outros. Os aquários para a prática da aquariofilia possuem diversos formatos e tamanhos, indo desde os aquários esféricos de betas até os aquários que ocupam paredes inteiras. É necessário escolher cuidadosamente sua forma e tamanho para que o aquário seja adequado aos peixes com que pretende povoá-lo. Vamos falar um pouquinho sobre os habitantes. Um enorme número de espécies de peixes e plantas podem ser mantidas em aquários, desde que se respeitem os limites e as necessidades de cada espécie, como, por exemplo, o espaço adequado, a compatibilidade de espécies, temperatura, iluminação, pH e dureza da água. Quando isso ocorre, é possível, inclusive, obter sucesso na reprodução em cativeiro de muitas espécies. Uma variedade grande de invertebrados, como os crustáceos e os moluscos, também pode se adaptar para a vida no aquário e é facilmente encontrada no comércio especializado. Os cuidados necessários para manter um aquário. Para que um aquário se desenvolva bem, é necessário observar alguns cuidados mínimos, como o tamanho e o formato do aquário, a filtração, a iluminação e a manutenção dos parâmetros da água. Existem muitas técnicas de como cuidar de um aquário. Algumas tendem a ser populares, como sifonar o fundo uma vez por semana para eliminar detritos do fundo. Outras tendem a ser comumente criticadas, como é o caso do FBF, filtro biológico de fundo, apesar deste ainda ser um dos sistemas mais comuns de filtragem, pelo seu custo mais baixo, porém pouco eficiente. Pessoal, quanto à iluminação. A iluminação é parte importante para os peixes, para as plantas, os corais e qualquer outro ser vivente no aquário. Como podemos perceber, os peixes não possuem pálpebra. Logo, se mantivermos o ambiente iluminado o tempo todo,
eles não conseguirão dormir e ficarão, consequentemente, estressados. Em média, durante um dia, a iluminação solar dura de 6 a 8 horas, o que é aproximadamente o período adequado para manter o aquário iluminado. Para aquários plantados, as exigências são ainda maiores, pois devemos compreender que plantas precisam de luz para realizar a fotossíntese. Logo, existe um tempo mínimo e uma quantidade mínima de luz a ser aplicada. As lâmpadas também precisam ser adequadamente escolhidas. As lâmpadas comuns, denominadas como fluorescentes de tubo, possuem temperatura de cor na faixa de 5.200 kW a 6.500 kW. Ou lâmpadas especiais, que para aquários são as mais indicadas. Também podem ser utilizadas lâmpadas compactas econômicas, conhecidas como PL, na mesma faixa de temperatura de cor já mencionada anteriormente. As lâmpadas comuns possuem luz branca, as especiais são rosadas ou azuladas. Os picos de cor do espectro luminoso que são utilizados pelas plantas aquáticas para fotossíntese são, respectivamente, o azul e o vermelho. Corais muitas vezes necessitam de iluminação especial para sobreviver. Como a água do mar tem densidade diferente da água doce, o pico de cor usado pelos organismos marinhos é o azul. Deste modo, as lâmpadas indicadas para os aquários marinhos ficam na faixa de 10.000 kW e têm tom azulado. Bem, vamos ver sobre os parâmetros da água. O mais comum de serem observados são pH, temperatura, GH, KH, densidade, entre outros. Quanto menor o aquário, mais difícil é a manutenção dos parâmetros da água. Para um exemplo mais didático, pensemos em um copo com água e uma piscina. Se eu colocar 2 colheres de limão, que tem propriedades ácidas, em um copo, provavelmente sentirei o gosto azedo que identifica o ácido do limão. O mesmo não aconteceria no caso da piscina, pelo volume maior de água. O ácido do limão se diluiria na água em maior quantidade. Do mesmo jeito, a temperatura, se eu quiser esquentar a água de um copo, 2 minutos de um fogão aceso seriam suficientes. Para esquentar uma piscina, é necessário um aquecedor potente e várias horas de uso. Logo, é recomendável aquários pequenos para aquaristas experientes, pois as chances de matar os peixes, plantas e demais formas de vida se multiplicam quanto menor o aquário. Vamos falar especificamente de cada um desses elementos, começando pelo pH. O pH é uma escala logarítmica de medida baseada na dissolução do íon hidrogênio, denominado como H+, na água. Quanto mais alcalino, maior o pH. Quanto mais ácida, menor o pH. Aquários marinhos acostumam ter o pH alto, estabilizado em 8,3. Já nos aquários de água doce, o pH varia, podendo ir de 5,5 até 9,0, de acordo com a espécie que é abrigada no aquário. Em aquários comunitários, é comum manter o pH neutro, que é em torno de 7, com a finalidade de harmonizar o ambiente com as necessidades de um número mais diversificado de espécies. Quanto à temperatura, a tolerância das espécies também variam e é bastante notada em aquários. Por exemplo, os acarás discos têm baixa tolerância a temperaturas inferiores a 28 graus Celsius. Já as carpas sobrevivem até 4 graus Celsius.
Os peixes são animais pecilotermos, logo, seu metabolismo acompanha a temperatura do ambiente. Para aquários marinhos com corais, este é um quesito de extrema importância, pois muitas espécies de corais morrem com temperatura superior a 30 graus Celsius e inferiores a 25 graus Celsius. Se lembrarmos do caso do cópio da piscina, perceberemos que o oceano ou mar sofre pouquíssima alteração durante o dia. A filtragem. O filtro ideal para um aquário, a vazão deve ser de no mínimo 5 vezes que a filtragem do B-Flow. Os filtros mais recomendados são Hang-On ou filtro externo, SUMP, canister e outros feitos por adaptação pelo próprio aquarista. O DCH ou GH ou ainda DH é uma medida que determina a quantidade de íons de cálcio e magnésio diluídos na água. Outros elementos podem ocorrer, mas em quantidades normalmente relevantes. A essa medida dá-se o nome de dureza da água. Quanto mais íons presentes, mais dura é a água. Em organismos vivos aquáticos, está relacionado com o equilíbrio osmótico. Como nos casos acima, existem peixes com maior afinidade por águas moles e alguns por água dura. Neons e discos preferem água mais mole, enquanto o joia e o auratus preferem água mais dura. Embora não exista relação direta entre DGH e o pH da água, devido às propriedades dos elementos químicos envolvidos, existe uma tendência da água alcalina ser também dura e da água ácida ser mais mole. Dureza. Quanto maior a quantidade de carbonatos e bicarbonatos, mais difícil é haver mudanças no pH. Amônia. A amônia é responsável por quase 70% da mortalidade dos peixes em lojas ou em aquários. Ela tem um efeito corrosivo que pode matar toda a fauna que estiver no aquário, cujo nível de amônia estiver alto. A principal causa é a superpopulação ou a deficiência na filtragem. Densidade. A densidade costuma ser medida em aquários marinhos, com a diferença que a água dos oceanos sofre uma variação muito menor no decorrer de um dia do que a de um aquário. Algumas espécies são muito pouco tolerantes e estas variações só devendo ser criadas por aquaristas experientes. Pessoal, no mundo estima-se que existem atualmente aproximadamente 24 mil espécies de peixes, sendo 350 espécies na Mata Atlântica, 50 no Pampa, 325 no Pantanal, 239 na Caatinga, 1.200 no Cerrado e 3.000 espécies na Amazônia. Atualmente, um dos peixes mais valorizados do mundo é o atum azul, que chega a medir 5 metros e pesar até 680 quilos. Na região amazônica, os mais comuns são oxídoras, astrônotos e Pelona castelnaena. No entanto, muitas espécies correm o risco de desaparecerem. Segundo fontes, as espécies mais ameaçadas são piabanha, pirapitinga, piracanjuba, lambari, andirá, pacu, engraçadinho, piaba-faca, pacu-prata, barrigudinho e guaru. Algumas espécies também são usadas para criação em aquários, sendo que as mais conhecidas incluem Symphysodon, Carassius, Auratus e Poecilia.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de conhecer um pouco mais sobre o aquarismo e desvendar esse hobby fascinante. Então já deixa o like, já se inscreva no canal, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais e até a próxima!